Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês o quanto é diferente a realidade de um homem que é solteiro e sem filhos para um cara que namora ou mesmo que seja solteiro, mas que tem filhos. Bom, pessoal, eu observo tudo ao meu redor e agora passou na minha frente dois exemplos, né? Um cara que é solteiro e não tem filhos e outro cara que tá solteiro também, mas que tem filhos para pagar pensão. Bom, pessoal, esses dois caras vivem dois estilos de vida totalmente diferentes. O cara que é solteiro e que também não tem filhos, ele consegue trabalhar com o que ele gosta. No caso, o garoto, ele é cabeleireiro. Então, assim, cabeleireiro é a profissão dos sonhos que ele tinha e ele segue essa profissão hoje. E esse mesmo cara que trabalha com o que ele ama, ele também comprou uma moto, só que não foi uma moto qualquer. Ele comprou aí mais ou menos uma moto avaliada em 40 mil reais. Já o outro cara é provavelmente a mesma idade, só que pelo fato do outro cara já ter tido um relacionamento. Primeiro que o relacionamento já não deu certo, então agora ele tá solteiro e ele tem aí 2 filhos para pagar a pensão. Bom, pessoal, esse cara que tem aí 2 filhos para pagar a pensão é a mesma idade. Só que esse cara que paga a pensão, ele provavelmente não está trabalhando com a profissão que ele gosta. O cara é novo, o cara é super jovem, mas está trabalhando rural, na roça. Então assim, pessoal, é um trabalho, claro, não é porque é da roça que não seja um trabalho, mas eu acredito que não seja o trabalho dos sonhos desse cara, mas é o que apareceu com as condições que ele tinha. E ele não pôde escolher trabalho, já que ele tem 2 filhos para pagar a pensão. E também, pessoal, observei o meio de transporte desse cara, que é um meio de transporte, só que é um meio de transporte mais simples, uma bicicleta. Então olha aí, pessoal, a comparação. Eu só quero que vocês façam uma comparação de realidades. É claro que tem pessoas que não têm nenhuma bicicleta, então tá pior do que quem tem uma bicicleta. Mas no vídeo em questão, estamos aqui analisando, né, o quanto o fato de você já ter filho para tratar, isso pode complicar aí a sua vida financeira. Eu sei, pessoal, que filho nem sempre é um erro, entende? Às vezes um filho vem para te trazer alegria, te trazer motivação. Só que do mesmo jeito que um filho te traz alegria e motivação, esse filho também demanda gastos. Ou se o cara tá num casamento, vai ter mais gastos ainda, né? Porque além de ter gasto com o filho, também terá os gastos dentro de um casamento. Então assim, pessoal, são 2 caras da mesma idade, vamos colocar aí 30 anos cada um. Só que o estilo de vida é totalmente diferente. Enquanto o cara solteiro, sem filhos, tá trabalhando com o que ele ama, que é corte de cabelo, e tem uma moto de 40 mil reais, o outro trabalha na roça, provavelmente não é o trabalho dos sonhos dele. O outro, né, que já foi casado, não está casado mais, porque o relacionamento já deu errado, e tem pensão de 2 filhos para pagar, que também demanda aí muito dinheiro, né? Não é barato uma pensão para 2 crianças.
Então assim, é um gasto extra, né? E o meio de transporte que esse cara que tem 2 filhos tem é uma bicicleta. Então assim, pessoal, olha aí, um cara quando ele traz para a vida dele responsabilidades que ele ainda não está preparado para ter, é isso que acontece. Um casamento vai envolver gastos financeiros, porque agora você vai ter aluguel para pagar, você vai ter despesas, água, energia, telefone, enfim, e também 2 crianças, né? Então esse cara ele também terá 2 crianças para pagar de pensão, que é uma coisa que talvez o outro cara solteiro não precise, né, lidar com isso. Então, pessoal, é bem complicado, muito complicado mesmo. Repensem aí se vale a pena ou se tá na hora. Eu sei, pessoal, que é o sonho de muita gente casar, ter filhos, mas não seja precoce. Não faça isso com 15 anos, não faça isso com 20 anos. Pensa em casamento, se é do teu desejo, né? Entrar num casamento, entre num casamento, mas depois que você já tiver estabilizado numa boa profissão, depois que você já estudou, depois que você já estiver ganhando aí um salário digno, né? Porque um salário mínimo hoje mal dá para você sobreviver no Brasil. Mas enfim, faça as coisas, mas faça as coisas na hora certa. Quando um cara não se prepara, ou quando uma mulher, esse exemplo serve para as mulheres também, tá, pessoal? Quando um homem e uma mulher não se prepara para conquistar, né, as coisas na hora certa, sai tudo bagunçado e você acaba vivendo uma realidade diferente da de uma pessoa que não tem essa mesma realidade que você. Esse exemplo também vai servir para a questão da aparência, né? O homem que ele é solteiro, que ele não tem filhos, que ele não é casado, ele pode estar todo dia, ou toda semana, ou todo mês, comprando uma roupa nova, comprando um tênis novo. Já o cara que tem filhos, às vezes ele vai ter que pensar se ele compra uma roupa nova para ele ou para o filho. O cara que tem filhos, ele vai ter que pensar se ele compra um tênis novo para ele ou um sapato para os filhos. Então sempre vai ter esse pensamento, né? De você se colocar em segundo lugar, porque agora você tem filhos, responsabilidade. Então assim, aquela vaidade que você tinha antes, você já não terá agora. Porque agora você vai ter que, ao invés de comprar para você, comprar para os seus filhos primeiro. E depois o que sobrar é para você. Então, pessoal, são 2 realidades aí que vão te impactar, né, de um jeito diferente. Homens que são solteiros e não têm filhos, vai ter uma certa realidade. E homens que são casados ou que têm filhos, vai ter uma outra realidade. É claro, pessoal, que tem exceções. Se você ter filhos, mas você ter uma boa profissão, ganhar bem, aí é outra história, né? Mesmo que seus filhos demandem um gasto, você vai ter dinheiro suficiente para bancar esses filhos. Só que não é o que acontece com a maioria. A maioria são homens que têm filhos e ainda não estão aonde queriam estar, né? Não estão naquele patamar de vida aonde queriam estar, né? Ainda não atingiram a independência financeira.